Meus irmãos, assim em pé como estamos, nós vamos estar lendo a palavra de Deus no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 17. Vamos começar a nossa leitura no versículo 32. O assunto meu desta noite é as batalhas de um jovem. Capítulo 17 do primeiro livro de Samuel, versículo 32 a seguir, que nos diz assim: E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: Contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saí após ele, e o feri, e o livrei da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lancei-lhe mão da barba. É por isso que é perigoso andar com barba. E o feri, e o matei. Assim feriu o teu servo o leão, como o urso, assim será este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. E disse mais Davi: O Senhor me livrou da mão do leão e da do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Amém? E sentar, meus irmãos. Glória a Deus. A idade jovem é uma idade extraordinária. Eu estou vivendo essa idade e posso falar com toda certeza e confiança que não tem uma idade melhor do que a idade juvenil. Nesta idade, a gente está cheio de sonhos, está cheio de planejamentos. A gente faz alguns planejamentos que muitas vezes parecem ser inalcançáveis. Mas somos jovens. Sempre dizemos, temos um grande espaço de vida para sonhar. E como sonhar não custa nada, é por isso que a maioria dos jovens vive dormindo. Escutei alguém rindo. Não sei se foi aqui atrás. Mas também é uma etapa da vida desafiadora. Porque aquilo que você faz ou conquista na sua juventude, continuará com você por toda a vida. São etapas extraordinárias que você precisa viver e viver intensamente. Por isso que João disse: Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus habita em vós, e já vencestes o maligno. A Bíblia Sagrada, quando trata da questão jovem, sempre lança para uma perspectiva de vitória, de triunfos. Toda a história da Bíblia Sagrada concernente a jovens
você vai encontrar que o final sempre tem aquele acento de vitória. Porque estar ao lado de Deus na juventude é um grande passo para ter grandes vitórias. Vou te repetir. Estar ao lado de Deus na juventude é um grande passo para ter grandes vitórias. Porque é uma idade crítica de decisões tremendas. Hoje é lamentável você olhar para a juventude de uma maneira geral e notar quantos jovens que estão perdendo batalhas e guerras. É uma certeza que os jovens traz dentro de si uma força motriz de vitória, pelo fato de que os exércitos, eles alistam sempre os candidatos na juventude. Quando chegou aí por volta de 30, 40 anos, já foi para a reserva. Quer dizer, toda aquela massa e gama de conquista é na hora da juventude. É no momento da juventude. E como nós permanecemos jovens porque estamos bebendo da fonte da juventude, né? A única coisa que conta para nós são os anos, mas estamos fortes da mesma forma. Se precisar subir em pé de coqueiro, a gente espera o jovem subir e fica lá embaixo. Há algumas dificuldades, mas isso não é insolúveis para aqueles que já passaram da época da juventude. E nós temos aqui diante de nós, irmãos, um jovem que enfrentou 3 batalhas ou 3 guerras, e em todas elas ele saiu vencedor, vitorioso. Diga comigo, vencedor, vitorioso. Dá uma olhada para esse jovem que está aí ao seu lado e diz: você é vencedor, você é vitorioso. Ah, pastor, o que está aqui ao meu lado já tem algumas rugas. Ele é jovem, por dentro. Continua jovem, espírito jovem. Os meus cabelos estão caindo, mas a minha juventude está cada dia mais se erguendo. Você não pode rir de mim. Aleluia, graças a Deus. Meus queridos irmãos, e havia um desafio estabelecido entre o exército de Israel com o exército dos filisteus. Os filisteus, eles se tornaram o inimigo número 1 de Israel. Sobraram 5 cidades capitais filisteias, e estas cidades se confederaram e uniram para sempre estar em guerra contra Israel. E na época de Saul e Davi, esta nação filisteia tinha por objetivo a destruição, o aniquilamento total e cabal concernente ao povo de Israel. E partiram para uma guerra, e ali estava o exército de Israel perfilado para a batalha, e também o exército dos filisteus perfilados para a guerra. Gritaram, o arauto gritando e dizendo: a batalha, a guerra, e todos se prepararam. De um lado, perfilado aquele exército enorme de Saul no comando, os israelitas preparados. Do outro lado, os príncipes filisteus com seus exércitos preparados. Estão em estado de guerra, armados para o momento. Quando de repente das fileiras dos filisteus vem um sujeito do tamanho de um guarda-roupa tipo Magazine Luiza e faz um desafio tremendo, dizendo: olha, para que vamos brigar? Me dê um homem, se eu vencer,
vocês serão nossos escravos. Se eu vencer ele, se ele me vencer, então nós seremos os escravos de vocês. E este era o desafio. Quando a soldadela de Israel ouviu o desafio, cada um procurou um buraco mais próximo para se esconder. Muitas vezes a gente fala do exército de Gideão e esquece desse exército de Saul. Iguais, porque covardes tem em todos os exércitos. Covardes tem em todos os exércitos. Que tal você perguntar para esse irmão aí, educadamente, amorosamente, dizendo: você é covarde? Covarde tem em todos os exércitos. Porém, neste daqui, eu quero crer que não tem covarde, amém? Meia dúzia, amém? Quase 12, amém? Aí completou. Eu não sou covarde, diga comigo, eu não sou covarde. Se tiver um gigante para enfrentar, eu convido o Erasmo. Nós somos assim. As damas primeiro, né? Aleluia. E aquele homem apareceu fazendo semelhante desafio e os soldados fugiram. Lá em Belém, uma aldeia pequena, aonde é como aquelas cidades de Minas Gerais, que o Estadão no dia é lido em Belo Horizonte, mas para chegar lá naquela cidade é uma semana depois. Então, lá em Belém as coisas chegavam sempre atrasadas, mas chegavam. E Jessé, que tinha 7 filhos, e alguns deles estavam no exército, e eu também quero crer que dentre eles tinham fugido alguns, mandou Davi, que era o caçula, que cuidava de umas ovelhas que por ali tinha. O seu pai disse: olha, leva esses lanches para os seus irmãos que estão no campo de batalha. E Davi chega no campo de batalha na hora que o arauto está gritando: vamos para a guerra! E Davi já deixou a bagagem lá com o bagageiro e correu para a batalha. Encontrou os seus irmãos, perguntou como é que vocês estão. E eles já ficaram com raiva de ver Davi por ali. Porque eles estavam no dia em que Davi foi ungido. Esse menino o que está fazendo por aqui? Bom, Davi escuta, vê o gigantão falando aquela conversa toda. E então o soldado disse: o rei prometeu que se alguém enfrentar o gigante e matar esse gigante, ele vai isentar a família de todos os impostos. Economicamente, já era uma recompensa favorável. E vai também exaltar a casa do combatente. E mais ainda, vai dar uma filha dele para casar com o vencedor. É muita bênção. Agora imagine Davi, lá do campo, cheirando ovelha, com promessa até de casar com a filha do rei, e ele diz: estou nessa. Porque você tem que escolher as guerras que você vai lutar. Tem guerras que não vale a pena. Lutar por uma baranga não vale a pena. Lutar por um feio não vale a pena. Escolhe as suas guerras e vai para elas com destemor, sabendo que a recompensa vale a pena. Olha para o seu irmão e diga: a recompensa da tua luta vale a pena. Continue lutando. Davi, então, ao escutar aquela situação toda, disse: estou dentro.
Aí chegará, chama um. Levaram diante do rei Esaú, do rei Saul. E o rei Saul olhou para ele e disse: você não pode. Esse camarada que apareceu desafiando, ele é herói de guerra. Aquela lança de Golias já tinha matado muita gente. A espada dele já tinha cortado o pescoço de muitos oponentes. Ele era o quê? Um herói de guerra. Era como se fosse nos exércitos, quando ele se apresentava, o uniforme dele era cheio de estrelas. É por isso que é descrito ali com frases pitorescas. A vestimenta dele, a armadura dele era diferenciado. O camarada, se fosse um herói de guerra americano, estampava aquele monte de estrelas e divisa. Estamos apresentando aqui agora o fulano de tal, combatente da guerra do Vietnã, e ele aparece lá vestido aquela roupa, aquela farda de soldado, as divisas. Todo mundo ao olhar, os soldados rasos ao olhar, disse: poxa vida, um dia eu chego lá. Assim era o gigante, cheio de divisa, cheio de amuletos, cheio de distintivos, de guerras que ele havia comandado e venceu. Quando ele se apresenta, é natural. É natural. Porque pardal não voa com gavião. É natural os soldados olharem para ele e começar a retirar. Retirar e retirar, um correr atrás do outro. Mas tinha um rapaz, por nome de Davi, havia sido ungido como futuro rei de Israel, que ele não estava levando em consideração o armamento, as divisas e os pendurucaios que aquele homem tinha. Ele não estava olhando para aquilo, porque muitas vezes a gente tem medo da propaganda. Se faz uma propaganda aterradora e a gente se assusta e amedronta. Fulano é melhor, fulano faz mais. Falam até os seus amigos que estão ao seu lado, como era o caso de Saul, não tinha ninguém que se apresentasse. O único que se apresentou, ele disse: você não pode. Oh, mas não tem ninguém. E até quem estava do lado do próprio exército, o comandante do exército, que era Saul, disse: você não pode. Que é uma palavra mais desanimadora do que essa. E na juventude, os nossos jovens, eles precisam ser entusiasmados, desafiados. Você pode. Você pode. Quando o seu filho quiser batizar em águas, não diga para ele que ele não pode batizar. É o momento dele. Se o seu filho quer dedicar em alguma coisa na igreja, nunca diga que não é para ele. Diga: vá em frente, e o Senhor Deus de Israel será contigo. A menina veio aqui, trouxe a palavra, ainda que tremendo, e a gente olha para ela e disse: amanhã todo esse medo foi embora, e você estará trazendo discursos e palavras, mas tudo teve um começo. Não podemos matar uma planta sem que ela produza um fruto. Não podemos arrancar uma árvore simplesmente porque ela tem alguns galhos que parece que está seco. Há algumas árvores que têm um aspecto de que está seco, mas não está. Há vida por dentro. Entre casca ainda percorre a seiva. Há vida ali. Então o que eu estou te dizendo a você, jovem, e a todos nós: não matamos
a planta antes dela produzir. Esperamos. Damos a eles as condições. Entusiasmamos eles. Porque um jovem entusiasmado, ele tem coragem de apresentar no campo de batalha e dizer: eu venho aqui para lutar. A força jovem. A força jovem. E nós pais, muitas vezes, por não vigiar na terra, a gente começa a dizer: esse não vai dar nada, pastor. Se ele conseguir lá ser líder no PCC, eu acho que ele já está muito bom. Essa menina não serve para nada. Meu pai, minha mãe, por favor. É o teu filho, é a tua filha. Diga: você vai conseguir, meu filho. Você vai conseguir, minha filha. Deus está com você. E quando Deus está com um jovem e uma jovem, eles sempre são maioria. Quando disseram para Davi que ele não podia, aí ele foi contar testemunho. Ele disse: não desfaleça o coração do rei, e nem de nenhum dos soldados. Eu gosto dessa frase dele quando disse: eu era pastor de ovelha. Mas ele foi lá e ele era o pastor de ovelha, ele estava cuidando das ovelhas. E ele disse para Saul: eu era, como que dizendo, daqui para frente, a etapa muda. Eu era pastor de ovelha, lá no pasto com as ovelhas e tal, aquela questão toda. E ele disse: tive uma batalha com o urso. Primeira batalha do jovem. Primeira guerra contra um urso. Diga comigo: primeira batalha contra um urso. Agora uma pergunta: você já lutou contra um urso? Saul tinha no currículo dele alguma vitória ou alguma guerra contra urso? Havia alguns soldados daquele que estava no exército que eles já tinham matado algum urso? Urso. O urso é um animal grande. Alguns chegam a pesar 300 quilos. Ele alimenta por 6 meses, e 6 meses ele inverna dentro de uma cova. E quando ele sai de lá, ele sai comendo o que aparece pela frente. Você sabia que a alimentação do urso tanto é de carne como de frutas? Muitas vezes no desenho animado você vê aquele ursinho inofensivo. Mas os ursos, eles não são inofensivos. É um animal selvagem. E você sabe também, já deve ter ouvido uma expressão que diz assim: abraço de urso. O jovem lida uma guerra contra o urso. Há ursos que desejam lhe abraçar. O propósito é o abraço. O abraço te torna como que uma presa entre os braços. E hoje nós temos muitos jovens aprisionados entre os braços de um urso. Esse urso tem nome. A primeira batalha de Davi foi contra um urso. E Davi disse que quando o urso pegou a ovelha, ele foi atrás. Agora então o urso deixa a ovelha e parte para cima de Davi. Primeiro o urso rouba o que pertence a Davi. E nem era de Davi, era do seu pai. Agora, ao ser perseguido, o urso vem para capturar Davi. E nesse abraço do urso, com umas garras afiadas,
ele tenta de todos os meios para abraçá-lo. A força de um urso é bem maior do que a força de 5, 6 homens. Então Davi está em desvantagem. Se houver uma guerra entre um homem e um urso, você já olha e disse: coitadinho desse homem, vai ser triturado. Há urso que querem te abraçar. Que ursos são estes, pastor? O urso da pornografia, o urso da mentira, da idolatria, o urso do mundo, apresentando a você os manjares para te abraçar. O urso da vida noturna, ele se levanta para te abraçar. E ele pode ter até braços de amizades para te abraçar. Quantos ursos não passam na sua vida, te convidando para isso, te convidando para aquilo, na faculdade, na universidade, no colégio. Os amigos urso que diz para você: dá só um tapa no baseado. Só isso. Deixa de ser careta. Todo mundo está fazendo. Você precisa ser um pouco mais popular. O quê? Você ainda é virgem? Não acredito. Cafonice. Isto não é para ser vivido. Estamos numa sociedade que está se evolucionando. Hoje, é pecado, é proibir. Faça o que dá na sua cabeça. Cuidado com estes amigos urso. Eles vão aparecer na sua casa. Eles vão tentar te abraçar. Eles vão tentar te arrastar. E quando você estiver abraçado, não haverá como escapar. Mas assim diz o Senhor: como ele foi com Davi, ele será com você. E o urso não vai ter as garras sobre a tua vida. Aleluia. O urso, eles matam as suas presas no abraço. O abraço parece ser um gesto mais carinhoso que pode haver, né? Todos nós gostamos de receber um abraço. Tem algumas pessoas que vão até para a rua escrevendo um papelão, pendura no pescoço: me dê um abraço. Me dê um abraço. Então, se o urso vem, ele quer abraçar. É um gesto de carinho. É só um abraço. Mas não esqueça que é um abraço de urso. Você pode ver o sujeito peludo. E naquele pelo ele esconde as garras. Depois que ele abraça, é que você sente o negócio enfiando pelas costas. E depois de ser abraçado, meu filho, pode chorar como chora uma vaca. Para escapar daquelas garras, só a misericórdia do Senhor. Quantos não foram abraçados e hoje estão no mundo, bebendo, se destruindo, se acabando? Encontrei com um essa semana e ele olhou para mim e disse: pastor, eu até quero, mas eu não tenho forças. Eu falei: se você quer de verdade, o Senhor te dará força para vencer. Quanto dos nossos jovens que estão abraçados com a pornografia da internet e quer se ver livre disto, e eles até dizem: pastor, eu quero, mas eu estou sendo vencido.
Quando eu penso que estou livre, eu caio de novo. E é uma vida de cair, cair, levantar. Mas assim diz o Senhor a alguém nesta noite entre nós. Hoje é o último dia de cair nisto. Hoje é dia de levantar. O Senhor teu Deus te toma pela mão direita e te coloca de pé e te diz: vamos caminhar. O urso não mais vencerá esta guerra. Aleluia. Depois da segunda guerra do jovem, o leão, Davi matou um urso e Davi matou também um leão. E ser jovem é matar um leão por dia e amarrar para matar o outro no outro dia. Leão. O leão é devorador. O urso, ele estrangula a presa, ele asfixia a presa, mas o leão, ele devora vorazmente a presa. Segundo alguns, dizem que o leão é o rei dos animais, o rei da selva. E uma das peculiaridades dos leões, que eles também atacam em bando. Quando a presa é maior do que eles, como é o caso de um rinoceronte, uma girafa, então é convidado 3, 4 leões para o ataque. E eles têm uma forma de atacar. E quando um desses animais grandes tem um filhote, então fica 3 para distrair a mãe, enquanto um só vai e arrebata o filhote. E depois eles comem este filhote ou comem a mãe alegremente. Assim são os leões. O leão é um animal destemido. Ele não tem medo de absolutamente nada. O leão, ele se lança sobre a presa na certeza de que ele vai ganhar. O leão, ele anda rugindo, como disse Pedro, como um leão para tragar. Para tragar. Porém, o apóstolo disse: resisti o diabo e ele fugirá de vós. Há um poder maior no jovem que faz com que este leão fuja. Porque no jovem está o leão dos leões. O rugido deste leão é mais alto. O rugido desse leão é mais forte. O rugido desse leão estremece a terra, balança a floresta, e todos os outros leões viram gatinhos diante dele. Ele é o leão da tribo de Judá. Aleluia! Agora, qual é o propósito deste leão? Devorar a presa. Devorar. Matar, aniquilar, não sobrar nada. Esse é o propósito. Há batalhas e guerras que os jovens estão travando, que é de vida ou morte. Esta foi a batalha de Davi. Vida ou morte. Ali só sairia um vivo. Apenas um. Era Davi, o jovem, contra um leão. Só ia sair um vivo. E como o leão, com sua força, com a sua sagacidade, a gente já começa a pensar: Davi vai perder. Davi vai perder.
Na batalha do urso, você também pensou que Davi ia perder. Na batalha com o leão, todos já estão apostando no leão, pobrezinho de Davi. Mas eu fico entusiasmado quando eu leio estas palavras de Davi. Eu saí após ele, e o feri, e o livrei da sua boca. Isso é contra o urso. Agora contra o leão. E, levantando-se ele contra mim, lancei-lhe mão da barba, o feri e o matei. Oh, meu irmão, um jovem desse não pode desperdiçar, não. O que é que ele está dizendo para Saul aqui? Se contra esses dois animais ferozes, eu fui vitorioso, o leão se levantou, deixou a ovelhinha de um lado e se levantou contra mim. Eu agarrei ele pela barba, o feri e o matei. Por 2 ocasiões, Davi chegou do campo com umas ovelhas e trazia couro de urso e couro de leão. E isso antes de receber a unção. Antes de receber o Espírito Santo dentro dele. Ele já estava matando urso e leão. Este é Davi. Quantos leões querem te devorar, meu Davizinho? Minha Davizinha? Quantos leões querem destruir você? Mas você está aqui. Eu sei que a sua batalha é dura. Eu sei que as suas lutas são ferrenhas. Eu sei que muitas vezes você quis desistir e voltar atrás. Mas você está aqui. E muitos vêm até com pouca força, com medo, tristes, porque mais uma vez perderam. Mas você está na casa dos valentes. E neste lugar o Senhor envia o seu Espírito e te dá poder. E te dá poder, levante a tua mão, e te dá poder. Este leão não vai te devorar. Não vai. Já tem um vencedor. Já foi marcado um vencedor. Na tua testa está escrito vencedor. Nesta batalha você será o vencedor. Só vai sair um vivo. E como é Davi que está contando testemunho, significa que o vivo foi ele. Foi ele que venceu. Ô jovem, nesta guerra você vai ter um testemunho para contar. Você ainda vai falar. O urso levantou, o leão veio. Foi difícil. Imagine uma batalha de vida ou morte. Aquilo saía faísca. Aquilo, o leão rosnava para um lado e para o outro. E Davi agarrado na barba do sujeito. E o leão tentando de todas as formas. Quem sabe Davi foi até ferido. Com as garras do leão, as suas unhas. Mas Davi matou. Davi matou o leão. Quando Davi se apresenta, e Deus vendo tudo isso desde os céus. Ou você pensa que Deus deixou correr sem? Deus mandou aquele urso e aquele leão para treinar Davi. Vamos lá. Porque o treinamento de um vitorioso não é contra a formiga. Lutar contra a formiga é fácil. Lutinha de... então numa prova, em casa a gente está comendo só ovo. Isso não é prova. Então numa luta, não pude nem comprar uma sandália nova. Isso não é luta.
Luta é matar leão. Luta é matar urso. Isso é luta. Pastor, o senhor não conhece a minha vida. Imagina, o senhor sabe o que é passar 15 dias? 15 santos dias. Arroz, feijão e um zoião em cima. Meu amigo, luta é você passar 15 dias de barriga vazia, sem ter o que comer. Aí é luta. Aí é batalha. Ovo com arroz, isso é bom demais, irmão. É que o senhor não ganha o salário que eu ganho. Enquanto você está comendo banana, vem um atrás comendo a casca. Isso é luta. Luta é revirar um lixão para tirar alguma coisa para comer. Luta é não ter aonde passar uma noite de frio e estar debaixo de uma ponte e olhando e dizendo: para onde eu vou me socorrer agora? A luta com o leão saía faísca, gritava, mas Davi não soltou e ele venceu. Assim diz o Senhor: o teu momento hoje não é o teu futuro do amanhã. Aleluia. Até parece que você está perdendo. Diga para o seu irmão: só parece que você está perdendo. Diga para ele: só parece que você está perdendo. Só parece. Dias atrás eu estava vendo um filme bastante antigo, que de repente todo mundo acorda e cada um tem um relógio, e naquele relógio é o tempo de vida. Então não tem mais moeda circulante, não tem dinheiro. Então você compra 1 quilo de tomate, você transfere para um vendedor do tomate meia hora da sua vida. Aí você compra um carro, transfere para aquela pessoa que te vendeu o carro, sei lá, 1 ano da sua vida. Então a compra, a venda, a pessoa trabalha, ela não recebe dinheiro, ela recebe em tempo de vida. Então quando ela vai receber, encosta o relógio que tem no punho, no braço, e então é carregado mais dias de vida. É assim. Um filme bastante interessante. E, dentre eles, como todo filme americano, tem sempre o mocinho e a mocinha. Sem esses dois não funciona, né? Aí o rapaz, muitas vezes, estava a ponto de perder a vida, porque quando zerava o relógio, o cara morria. Sempre estava com meia hora, 20 minutos. E ele então estava apenas com 15 minutos de vida. E quando entrava nos 15 minutos, começava a contar aquele tempo regressivo e o relógio começava a dar um alarme mais forte. E aí ele dizia: eu preciso conseguir vida. E tinha uma guerrilha, um grupo de ladrões de vida. Como é que eles faziam? Assaltavam as pessoas e transferia a vida, o tempo de vida daquela pessoa para ele, e aquela pessoa morria. E eles estão encurralados, e chega esse grupo, e o chefe do grupo disse: vamos fazer o seguinte, vamos disputar na força do braço. Na força do braço. Então um colocava um braço de um lado, outro colocava do outro, e começava, quem estava torcendo o braço, pegava a vida do outro para si, o tempo de vida. E aquele rapaz tinha só 15 minutos, e o rapaz torceu o braço dele, e o relógio começou a dar o alarme. 14 minutos, 13 minutos, 12 minutos, e vai, e entra nos últimos 5 minutos. Aí o alarme é mais forte. Aí ele tinha uma técnica de quando a vida dele estava chegando ao fim, o tempo de vida dele estava chegando ao fim, o oponente, em vez de manter a força, não, distraía olhando para o relógio
dele que estava acabando o tempo. Então, quando ele distraía, então, a sua força de compressão no braço diminuía. Aí ele virava. E aquele oponente perdia toda a vida do rapaz. Nessa batalha de Davi, é vida ou morte. Você pensa que Davi chegou lá e falou, ó, com a cachuleta eu te mato? Não. Ali onde eles brigaram, nem capim nasceu. Derrubaram tudo aquilo lá. Mas Davi conseguiu vencer. Jovens tramam guerras de vida ou morte. E quando eu falo de morte, eu estou falando de morte espiritual. Muitos jovens que fizeram partes desta igreja e que hoje já não faz mais. E você os encontra pelas ruas, você olha para eles e diz, parece um zumbi, um cadáver ambulante, não tem vida. Eu já fui. Encontrei um que disse, já fui até líder dos jovens lá. E se eu olho para ele e disse, mas você conseguiu chegar tão baixo assim? Acabado, destruído, marcado. E você diz, você perdeu. Mas o bom de Deus é que por mais que perdamos, ainda há mais uma chance. Porque Deus não desiste, você perdeu essa. Mas vem aqui, vamos treinar de novo, porque na próxima você vai vencer. Se tiver outra, você vence. E o mais interessante é que é o próprio Deus apostando em você. Você perdeu aquela, mas eu não te deixo. Você perdeu aquela, mas eu não te abandono. Algo que estremeceu o mundo foi numa Olimpíadas, na ginástica artística, que uma competidora da Rússia, de Moscou, ela perde. E ela cai da trave. O seu treinador, ao invés de correr lá, amparar, abraçar, ele deu as costas e foi embora. E deixou a menina chorando lá. O mundo todo ficou abismado com aquilo. Deus não é assim. Quando você cair, Ele vai estar lá para te levantar. Quando você errar, Ele vai te reconduzir ao caminho. Ele não é Deus que desiste de você. Se você perdeu para o leão ou para o urso, Ele está dizendo tranquilo, haverá revanche, e você vai estar mais bem preparado para a batalha. Aleluia. Deus não é Deus que deixa os seus soldados feridos no campo de batalha. Deus é Deus que no campo de batalha aparece com o bálsamo de Gileade, curando as feridas, levantando o caído e colocando de pé. Aleluia. Terceira guerra, o gigante desafiador. Todos os demais correram, apenas um se prontificou. Temos batalhas gigantes, guerras épicas. Como jovens, a maioria de nós que já passamos dessa idade, sabe muito bem o que eu estou dizendo. São guerras, são batalhas. O gigante apareceu. A proposta era ser escravo ou serem livres. Esta era a proposta. Quem ganha é livre, quem perde é escravo.
Olha o que disse Davi. Versículo 36. Assim feriu o teu servo, o leão, como o urso. E aí ele emenda: assim será este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Ele já está cantando vitória aqui. Ele diz: assim vai ser. Venci o urso, venci. Vou ganhar de novo. Diga comigo: vou ganhar de novo. Mas nem parece voz de ganhadores. Vou ganhar de novo. Aleluia. O gigante se apresentou e fez aquela proposta. Ele queria colocar medo. Medo. Você já viu esses pugilistas de boxe? Tem um dia marcado que eles vão aferir o peso. E os dois se apresentam lá, né? E é uma marra que não tem fim. Um encara o outro com uma marra, é aquela coisa, né? Depois, quando vai para a luta, a entrada é quem entra mais glamurosamente, parece que vai vencer. Aí quem é já campeão já entra com o cinturão, né? Uma música ritmada no fundo, e aquele cinturão, aquela roupagem, luzes, né? De todas as cores, fumaça subindo, e o anunciante lá pesando não sei quantos quilos no quadrilátero esquerdo, está o campeão supermédio, e aquela questão toda, e vai, a apresentação do camarada, o outro que está do outro lado lá, que é um Zé Linguiça, olha assim e fala: estou morto, estou morto. Porque ele quer ganhar já no quê? Na propaganda. Ele quer botar medo na propaganda. Eu sou forte, eu sou campeão, eu vou te vencer. Era o que fez o gigantão aqui, o filisteu. Eu sou o herói de guerra, até o seu rei sabe que eu sou. Olha a minha armadura, olha minhas botas, dá uma olhada na minha lança, olha a minha espada, olha o meu escudo, vê como eu estou. Do outro lado, Davi dizia: olha o meu estilingue. Do outro lado era isso: olha o meu estilingue. Era o que Davi tinha. Tanto é que quando Davi se apresentou, a Bíblia disse que o gigante o desprezou. E disse: porventura eu sou cachorro para você vir jogar pedra em mim? Vem, e eu vou dar a sua carne para as aves dos céus. Mas esse povo de Israel é doido. Os demais são tudo covarde. Mandou esse menino aqui, esse magrelo, esse linguiça. Vou triturá-lo. Vou acabar, olha para mim. Sempre o gigante quer ganhar na propaganda. Ele disse que é tudo aquilo. Vamos provar. Vamos provar se você é tudo o que está falando. Vamos ver se realmente você dá para o gasto. Olha, meu querido irmão, ele queria colocar medo em Davi. Outra questão, ele era afrontoso. Não tem aquele pessoal que quer ganhar as guerras sempre no grito? Quem grita mais alto, leva o prêmio. Ele começou, vem, amaldiçoou Davi. Eu te amaldiçoo por Dagon. Você está amaldiçoado. Eu vou cortar você em pedacinho. Eu vou dar a sua carne para as aves dos céus. Vem, e eu vou te mostrar com quantos golpes eu acabo com você. Ele era afrontoso. Outra questão nesse gigantão: quem perder vai ser escravo. Quem perder vai ser escravo. Davi foi. Você conhece a história. Desceu no ribeiro, pegou 5 pedrinhas, colocou no alforje de pastor e partiu para a batalha, para a guerra.
Porque numa guerra você luta com as armas que você tem. Foi por isso que ele disse para Saul: eu não posso lutar com essa armadura tua. Eu não tenho como puxar essa espada, eu nunca usei um negócio desse. Já notou quando você compra um sapato novo, até ele lacear, o que acontece? Quantas vezes você vem para o culto, sapato novo, e desfila ele brilhando aqui, e chega em casa desesperado, preciso tirar esse sapato do pé. Assim era Davi com aquela armadura. Ele não ia dar para o primeiro round, ele ia morrer. Ele disse: não, eu sou craque na baladeira. Comigo eu derrubo rolinha e pardal muito de longe, deixa comigo. E ele foi para lá com isto. Se fosse para você e eu, a gente ia dizer: pobrezinho de Davi. Já chamava o da funerária lá, né? Como é que é? Cardace. Já se chamava, mede o caixão aí, o camarada, esse morre hoje. E já passava ali na marmoraria e disse: escreve a lápide: aqui jaz Davi, filho de Jessé. Porque muitas batalhas que você enfrenta, que são gigantescas, as pessoas não acreditam que você vai vencer. Não. Quantos não disseram para você que essa carreira da faculdade você não ia conseguir chegar ao final? Quantos disseram que você ia desistir na universidade? Quantos disseram que você entrou na fila só para ser mais um número? Davi foi para o páreo. E a Bíblia diz que Davi atirou uma pedra certeira, que o gigante foi ao chão. Que o gigante foi ao chão. Davi não matou o gigante com uma pedrada. Ele derrubou o gigante com uma pedrada. A pedra cravou na fronte do gigante e o gigante caiu, como que perdendo os sentidos. E o que fez Davi? Correu. Pegou a espada do gigante e cortou a cabeça do gigante. Quando os filisteus viram aquilo, e Davi levantou aquela cabeça em direção ao exército de Israel. Eu não sei o que ele gritou, mas eu acho que ele era da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Porangaba, 119. Uns crentes de antigamente, porque os de hoje, né, ele gritou: glória a Deus! O Senhor é o nosso Deus! Ele nos dá a vitória! E Saul já olhou para Abner e disse: Abner, corre atrás desses filisteus. E a vitória foi grande. Quem vai perder a cabeça é o gigante, não é você. Não é você. Diga: eu não vou perder a cabeça. Eu vou ter nas minhas mãos a cabeça desse gigante. Eu vou vencer, eu vou cortar esta cabeça. O Senhor é comigo e eu já tenho certeza da vitória. Essa guerra você vai vencer. Essas batalhas, urso, leão e gigante, e só foi piorando, né? Começou com o urso, aumentou um pouquinho para o leão e depois um gigantão. Primeiro vem um demôniozinho pequenininho, magrelinho, cabeçudo. Você arrebenta ele numa bica, como diz o pessoal por aqui, né? Aí manda um mais fortinho. Depois manda um mais gordinho. Depois manda um lutador de sumô. Aqueles japoneses assim que pisa de um lado e do outro. E você só vai vencendo. Eu não sei quantos você já venceu. Mas você já venceu. E aqueles que perdeu, você teve revancha e venceu de novo. Você venceu. Você deve carregar no seu peito uma faixa estampada dizendo: vencedor. Vencedor. E a Bíblia disse: eles venceram pelo sangue do Cordeiro.
você vai vencer. Não sei o tamanho da luta que você está enfrentando, não sei o tamanho do problema que está afetando a sua vida, mas eu tenho uma palavra de profecia para você: você vai vencer. Deus é contigo, Deus é na tua vida. Deus não te trouxe até aqui para fazer você voltar atrás. Deus te trouxe até aqui para possuir a terra que Ele te prometeu. Ele tem estado ao seu lado, Ele tem te sustentado. A casa não quebrou ainda porque Deus está lá dentro com você. A família não desestabilizou porque Deus ainda está lá. Pode ser que a noite foi escura, mas o sol vai brilhar amanhã e trará novas forças para você.